Olá, meus amados e queridos irmãos, que a doce paz de Deus esteja com você. Eu estou passando aqui hoje para gravar mais uma reflexão, que eu estou fazendo uma série de reflexões a respeito do capítulo 4 de Gálatas. E a Bíblia Sagrada nos mostra que Paulo chega doente em Gálatas, mas apesar disso a igreja o recebe com honra. E a Bíblia diz que o trata como anjo e como se fosse o próprio Cristo. Eu gostaria de refletir hoje sobre a honra àqueles que são chamados por Deus. Infelizmente, algumas pessoas erroneamente confundem honra com idolatria. E alguns, mirando a idolatria, acertaram a honra. O incrível que pareça, por incrível que pareça, e o inacreditável, é que algumas pessoas se sentem incomodadas quando vê um homem de Deus sendo honrado. Estas mesmas pessoas que acham pecado honrar o homem de Deus, a mulher de Deus, o ungido de Deus, são os mesmos que não acham errado falar mal, afrontar, maltratar e até destruir ou tentar destruir. A Bíblia Sagrada nos diz que nós devemos tratar os que trabalham no reino entre nós em alta estima e com dupla honra. A Bíblia Sagrada diz que nós devemos valorizar o homem de Deus, pois a Bíblia diz que aquele que recebe o profeta na qualidade de profeta receberá galardão de profeta. Meu irmão, existe falso pastor, falso apóstolo, falso pregador, existe falso profeta e falso mestre, mas nem todos. Não coloque todos em um balaio só. Existem homens que a terra não é digno, apesar de ser falhos. E muitos, por não reconhecer a igreja da Galácia, quem dá o testemunho é o próprio apóstolo Paulo. O próprio apóstolo diz: vocês me receberam com honra, como se fosse o próprio Cristo. Quantos têm perdido a bênção? Quantos têm perdido a oportunidade de receber bênçãos de Deus por não saber honrar o homem de Deus? A Bíblia diz: creia nos meus profetas e prosperareis. A Bíblia diz que aquela mulher que recebe Eliseu, recebe e com honras faz um quarto para ele e ela recebe de volta o filho que ela tanto esperava. A Bíblia diz que a viúva de Sarepta, quando recebe o profeta Elias disse para ela: faça o primeiro bolo para mim. Parece um absurdo. Parece um aproveitador de uma pobre viúva. Mas aquela viúva honrou aquele homem como homem de Deus. E o que diz a Bíblia? A Bíblia diz que a farinha da panela não faltou e o azeite na botija. A quem você está honrando? Como você tem tratado o homem de Deus, ungido de Deus? Como você tem se comportado ao receber um homem de Deus na sua casa, na sua igreja, na sua congregação? Vamos ter cuidado, porque Deus tem ciúme e zelo daquele e daqueles que ele chama. Que Deus abençoe.